A história de Davi e seu significado profundo. Hoje vamos falar sobre uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, a história de Davi, o jovem pastor que se tornou rei de Israel. A história de Davi é conhecida por muitos, especialmente por sua famosa vitória contra o gigante Golias. Mas além da batalha, o que podemos aprender com a vida de Davi? Qual é o real significado dessa jornada? Fica até o final que eu vou te contar. O começo humilde. Davi não veio de uma família de poder ou de riquezas. Ele era o caçula de 8 irmãos e passava seus dias cuidando das ovelhas no campo. Ninguém imaginaria que aquele jovem simples seria escolhido por Deus para uma missão tão grandiosa. O que isso nos ensina? Que não importa de onde você vem ou qual a sua origem, Deus vê o coração. Ele vê o que os outros não enxergam e está preparado para te levantar quando você menos esperar. A batalha contra Golias, a história mais famosa de Davi, claro, é a batalha contra Golias, o gigante filisteu. Enquanto os soldados de Israel estavam com medo, Davi, com apenas uma funda e 5 pedras, se levantou e confiou plenamente em Deus. E com um único golpe derrotou o gigante. O que isso simboliza? Golias representa os desafios e obstáculos que parecem impossíveis de vencer. Mas Davi nos ensina que com fé e coragem, mesmo as maiores barreiras podem cair. Quando confiamos em algo maior do que nós, não existe gigante que possa nos parar. A caminhada até o trono. Davi foi ungido rei por Samuel ainda jovem, mas levou anos para que ele assumisse o trono de fato. Durante esse tempo, ele enfrentou muitas provações, incluindo perseguições do rei Saul, que o via como uma ameaça. Mesmo assim, Davi nunca perdeu a fé e a confiança nos planos de Deus. O que isso nos mostra? Que as promessas de Deus podem demorar, mas elas sempre se cumprem. Muitas vezes, somos testados ao longo do caminho, mas a paciência e a perseverança são chaves para alcançar aquilo que fomos chamados para ser. O significado real. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não era perfeito. Porém, o mais marcante na história de Davi é sua capacidade de arrependimento. Ele reconhecia seus erros e se voltava para Deus em busca de perdão e restauração. Isso nos mostra que o verdadeiro significado de sua história não é sobre perfeição, mas sobre a humildade de reconhecer falhas e buscar sempre ser melhor. O que podemos aprender? A vida de Davi é um reflexo de como Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas circunstâncias. Seja você um jovem pastor de ovelhas, alguém que enfrenta gigantes, ou uma pessoa que cometeu erros, sempre há esperança e um propósito maior para a sua vida. A confiança em Deus, a fé diante dos desafios e a capacidade de se arrepender E mudar são lições atemporais que podemos aplicar até hoje. Quando a multidão viu Golias e o comparou com Davi, muitos pensaram: pobre garoto, ele não tem a menor chance. A altura do gigante, sua força e armadura deixaram claro aos olhos de todos que aquela batalha estava decidida. Mas quando Davi olhou para o mesmo gigante, viu algo completamente diferente. Ao invés de medo ou desespero, ele agradeceu: Senhor, muito obrigado. Ele é tão grande que não tem como errar. Essa é a diferença entre o olhar da multidão e o olhar da fé. A maioria vê apenas o tamanho do desafio e já se dá por vencida. Mas Davi nos ensina a encarar nossas batalhas com confiança, não naquilo que os outros enxergam, mas no que sabemos em nosso coração. Não se trata de negar a dificuldade, mas de reconhecer que, com Deus ao nosso lado, o impossível se transforma em oportunidade. Quando os desafios da vida parecerem gigantes, escolha enxergar com os olhos de Davi, com os olhos de quem sabe que diante de Deus não há obstáculo grande demais. Mas mensagens como essa se inscrevam no canal Filosofia de Deus e acompanhe nosso trabalho. Deus lhe abençoe.